Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Terceira Idade em Movimento, onde eu ensino o idoso a se tornar mais forte e independente. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema de hoje será envelhecimento ativo. Mas será um envelhecimento ativo de forma diferente. Como assim? Como é um canal de exercício para idosos, sobre melhorar a qualidade de vida, você já deve pensar, envelhecimento ativo é envelhecer fazendo exercício. Mas não só isso. Hoje eu vou falar um pouco mais que isso. E com certeza será fundamental para você entender o que é envelhecimento ativo e para você ter resultados, para você conseguir se manter na sociedade, para você conseguir manter todas as suas funções. Então vamos lá. Vou começar com o conceito da OMS. Envelhecimento ativo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela expressa que o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. A palavra ativo se caracteriza a participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. E não somente a capacidade de estar ativo fisicamente ou de fazer parte da força de trabalho. Então vamos lá, para deixar mais claro esse conceito para vocês, é importante que eu seja mais claro do que esse conceito da OMS, porque quanto mais clareza, melhor para vocês. É o seguinte ponto, segundo a OMS, o envelhecimento ativo é você continuar fazendo grande parte do que você faz durante sua vida adulta. Você tem o hábito de ir na igreja? Você tem o hábito de se encontrar com amigos, você tem o hábito de fazer algum esporte, você tem o hábito de coordenar alguma coisa beneficente, você gosta de ajudar pessoas em algum projeto voluntário, você se reúne com sua família, com amigos, vai a festas, viaja, enfim, é isso. Você sai para jantar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Então, o envelhecimento ativo, deixando bem claro para vocês, é continuar sendo ativo em todas as atividades que você faz. E isso é fundamental, porque no processo de envelhecimento, muitas vezes alguns idosos vão deixando de fazer as atividades porque se sente mais cansado, porque não tem força, porque não tem mais paciência para algumas coisas. E certas atividades ele deixa de fazer não porque ele não gosta mais, mas porque ele não consegue. Então, se ele não consegue, aí que entra a questão do bem-estar físico, de ter força para conseguir continuar fazendo as atividades sociais. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar que a força, o bem-estar físico, ele vai te ajudar a ter o bem-estar social, cultural, igual foi dito pelo conceito da OMS, ele vai te ajudar a manter tudo isso. Ele vai te ajudar a não parar de viajar porque você está fraco. Ele vai te ajudar a ir passear. Se você gosta de chácara, ele vai te ajudar a ir para a chácara e caminhar, ir para o córrego, para o rio, ir para a praia, ir para as montanhas, ir para onde você quiser. Para que você continue sua vida. Porque envelhecimento não é sinônimo de doença. Você não tem que parar de fazer todas as suas atividades porque você envelheceu. Muito pelo contrário. Muitos idosos que são ativos fisicamente, eles até procuram outras atividades, eles se redescobrem em outras atividades. Porque no envelhecimento é o período que você vai ter mais tempo, provavelmente você está aposentado, ou se não está, logo estará. Você vai ter muito mais sabedoria, você vai ter muito mais conhecimento. Então é um momento da sua vida que você tem que aproveitar. Porque com certeza você é uma pessoa completamente diferente do que você era quando você era adulto, quando você trabalhava muito, quando você não tinha tempo. Então é disso que eu venho falar. Envelhecer com saúde para aproveitar a vida por um outro olhar, que é importantíssimo. Continuando falando sobre envelhecimento ativo, ele depende de fatores. Todos os idosos vão ter esse envelhecimento ativo? Depende. Como assim depende? O envelhecimento ele não é igual para todas as pessoas. Cada pessoa envelhece de uma forma diferente. Depende de como foi sua vida, infância, adolescência, fase adulta, como foi seu estilo de vida, como foi sua alimentação, como é sua prática recorrente de exercícios. Você fumava, você bebia, você tem fatores genéticos na sua família que
você tem predisposição a ter alguma doença. Todos esses fatores que eu citei vão determinar o seu envelhecimento. Eu já ouvi de uma senhora que eu dei aula por um tempo, ela tinha mais de 80 anos, ela falou, eu não me considero uma pessoa velha. Eu considero que eu tenho 80 anos, mas minha saúde está ótima. Eu me vejo como nunca me vi antes. Ou seja, ela tinha um processo de autoaceitação da idade, ela entendia que algumas coisas ela não conseguia fazer mais, mas ela aceitou muito bem isso, ela tinha noção do que conseguia, do que não conseguia, e buscou novas atividades, e ela tinha uma vida ótima. Ela era uma senhora viúva, tinha perdido o marido há algum tempo, passou por essa dificuldade, ela passou por um tratamento psicológico, ela conseguiu se enxergar na situação que ela se encontrava, ela melhorou a saúde, e ela foi buscando diversas atividades, ela tem um convívio social muito bom, ela tem a família muito perto dela, então tudo isso faz a diferença. Tudo isso é de extrema importância. E, voltando, a questão do envelhecimento ativo. Eu irei falar dos fatores relacionados à saúde da pessoa idosa. Se a pessoa está com boa saúde, igual eu citei anteriormente, ela vai continuar a ser ativa na sociedade. Ela vai fazer todas as suas atividades, seja qual for essa atividade. Desde ir na igreja, de viajar, de ir encontrar com as amigas, de praticar um esporte. Agora, para pensar. Se a pessoa idosa, se você idoso, chegar no ponto de ser fisicamente frágil, fica muito mais difícil de fazer essas atividades. O que é ser fisicamente frágil? Fisicamente frágil é o estágio onde o idoso se encontra que ele não consegue mais fazer essas atividades com tanta facilidade. Digamos que ele consiga fazer atividades dentro de casa, como se locomover, tomar banho sozinho, consegue às vezes preparar uma comida. Isso ele consegue muito bem. Mas para algumas atividades que exijam que ele saia de casa, que ele pegue um carro, que ele vá ao mercado, que ele vá ao restaurante, que ele vá à igreja sozinho, ele já não consegue. Ou ela já não consegue. O idoso fisicamente frágil não consegue fazer isso. Diversos fatores podem fazer com que o idoso se torne fisicamente frágil. E o mais importante deles é o sedentarismo. Por isso eu vou falar disso com vocês hoje. É muito importante que você entenda que o idoso fisicamente frágil ele pode reverter esse quadro e pode melhorar a força, pode melhorar alguma doença que ele tem, precisa de um trabalho com médico, muitas vezes com algum nutricionista, se tiver alguma lesão com fisioterapeuta e com professor de educação física, para que ele consiga fortalecer toda a musculatura, melhorar a saúde e voltar à sua rotina. Não é algo irreversível, mas quando o idoso chega nessa fase sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma ajuda de profissionais capacitados, infelizmente o idoso tende a ter mais dificuldade de voltar a fazer essas atividades. Isso acontece? Infelizmente acontece. Mas, felizmente, pode acontecer o contrário, de o idoso conseguir, dele ter força de vontade, fazer atividades, fazer exercícios de forças que irão ajudar ele a voltar e ter essa melhor locomoção, ele conseguir se locomover, volta a dirigir, consegue caminhar mais, consegue fazer longas caminhadas quando for preciso, de ir para o mercado, de ir para a praia quando for viajar com a família, enfim. Então existem esses dois casos, só para deixar claro para vocês, existe sim possibilidade de melhora. E quando eu falo de idoso fisicamente frágil, falo de falta de força, fragilidade mesmo. E também tem alguns idosos que não conseguem se locomover com qualidade por conta de dores. Alguns idosos têm tantas dores que essas dores chegam a impossibilitar que a pessoa se locomova de um ponto a outro com qualidade. Ela vai adaptando, ela sente muita dor no quadril, no joelho, então ela vai andando de lado. E isso só tende a piorar. Quando essa dor ela vem por conta de alguma lesão, é de extrema importância que o fisioterapeuta seja procurado e um médico ortopedista também seja procurado para ver as estratégias e começar a tratar. E você consegue compreender que quando o idoso é frágil, quando o idoso tem dor, quando ele não consegue se locomover direito, que isso atrapalha tudo o que eu venho falando, isso vai atrapalhar esse envelhecimento ativo do idoso, essa fragilidade pode atrapalhar tudo na vida da pessoa, tudo que ela sempre fez.
Exemplo, uma pessoa que sempre dirigiu e vai perdendo força, vai perdendo tempo de reação, não vai conseguindo, não consegue nem às vezes entrar no carro. Ela não tem força para entrar no carro e para sair só com a ajuda das mãos, ela vai deixando de fazer coisas que talvez ela gostasse. Fazendo um pequeno parênteses aqui, tem uma aluna que ela fazia pintura, gostava muito de fazer pintura, colocava o quadro e fazia uma obra de arte. E ela parou de fazer isso, que fazia muito bem para o cognitivo dela. Era uma nova atividade, diminuía drasticamente a chance de ter alguma doença neurodegenerativa, alguma demência. E ela parou de fazer por conta de dor, por conta de fraqueza, porque não conseguia ficar muito tempo em pé, porque demorava para fazer essa pintura do quadro. E ela parou e não tem vontade de voltar a fazer, porque quando ela lembra do que ela fazia, eu fazia aula de artes plásticas, desenhava e tudo. Mas quando ela lembra das aulas, ela lembra da dor que ela sentia porque ela está num quadro de fragilidade. E a lembrança que vem na cabeça dela não é a do quadro feito depois que ela terminava, que ela gostava muito, é a lembrança de dor. Então ela não tem mais vontade de fazer porque ela sente muita dor quando fica muito tempo em pé, e aquilo lá compromete todo o trabalho dela de pintar o quadro. Então olha que situação chata. Ela deixou de fazer algo que ela amava de fazer porque ela vincula aquilo à dor e não ao prazer de fazer. Cito outras atividades, pessoas que pararam de fazer algum esporte que sempre gostou muito por conta de alguma dor, ou seja, por conta de fraqueza muscular, ou então por conta de alguma lesão. Então isso atrapalha tudo, de senhoras que deixaram de pegar, de senhoras, senhores, avós, avós, que deixaram de pegar os netos no colo por medo de deixar ele cair. De pessoas que deixaram de viajar porque não conseguiam fazer algum percurso que tinha na viagem. De pessoas que deixaram de ir ao mercado, à padaria, de ir para a igreja, porque não conseguiam se deslocar de um ponto a outro. E aí precisa de alguém, se a pessoa não dirige ou não tem carro, precisa de alguém para levar ela até determinado ponto. Ou pessoas que não tem ninguém que a leve, que podem levar elas para determinado ponto, para a igreja, para o mercado, enfim, que deixam de ir e se isolam em casa. Porque perdem toda essa capacidade. A perda dessa capacidade, isolamento, a solidão podem levar a quadros depressivos. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Por que eu falo tanto dessa fragilidade em pessoas idosas? Porque no processo de envelhecimento, pessoas que têm mais de 60 anos e são sedentárias, a cada ano que passa, tende a perder mais massa muscular. Tá bom, Cleiton, o que tem a ver perder mais massa muscular? Porque quanto mais massa muscular você perde, mais fraco você fica. Quanto mais fraco você fica, mais aumenta a chance de você ter fragilidade. Quanto mais aumenta a chance de ter fragilidade, mais aumenta a chance de você deixar de fazer as atividades que você gosta. Entendeu? Por que eu falo tanto disso? Então eu estou falando de você deixar de ir jogar seu esporte, seu futebol, seu tênis, seu basquete, de deixar de ir na casa de alguém da sua família andando, depender só de alguém que tem carro para ir te levar, de deixar de viajar para algum local que você ama, porque você não tem capacidade de andar, de percorrer aquele 1 quilômetro, por exemplo, para chegar até a casa de alguém, deixar de ir pescar, deixar de ir na praia. Então é disso que eu tenho falado. E é por isso que eu falo tanto sobre essa fragilidade, porque eu quero que você não chegue, não passe por isso. Vocês já ouviram, para quem é mãe, constantemente, dar conselhos de mãe, né? Meu filho, não faça isso, porque eu já passei pelo que você passou e eu sei que o melhor caminho é esse. Então não faça isso, faça isso. Toda mãe ou todo pai já deu esse conselho. Eu já escutei inúmeras vezes. Só porque às vezes o filho é muito cabeça dura e não escuta. E você fala, eu já passei, eu entendo. Só porque na cabeça do seu filho ou da pessoa que você falou, não é tão claro. E agora, eu falo isso pra vocês. Engraçado, né? Eu tô novo falando isso pra uma pessoa que já viveu muito mais que eu. Mas eu falo isso porque eu já vi pessoas que passaram por isso. E como é minha área de trabalho, eu vi elas passando por isso. E eu não quero que vocês passem, por isso eu aviso para vocês. Porque eu já vi outras pessoas cometendo esse erro. Então, se você está muito bem de saúde,
Se você está bem de saúde, consegue fazer essas coisas, mas percebe que você está diminuindo a força, mas ainda não está no nível que fala, eu ainda dou conta de fazer essas coisas. Melhore isso. Comece a fazer exercício. Comece a melhorar a tua condição física. Comece a melhorar a tua força. Porque se você continuar assim, eu já vi o que acontece. Eu já vi pessoas passando por isso. E sabe onde vocês vão chegar se vocês continuarem assim? Vocês vão ficar fisicamente frágeis. E aos poucos vocês vão perdendo a funcionalidade, não conseguirão mais fazer essas atividades. Então, é como se fossem conselhos de mãe. Não sejam sedentários, se movimentem. Primeiro, se movimentem de qualquer forma inicialmente. Depois, se vocês conseguirem entender a importância disso, e vocês vão sendo direcionados para fazer um treino de força, para fazer um percurso maior, para aumentar a sua capacidade física de uma maneira geral. Finge que o conselho que eu estou dando é igual ao conselho de mãe. Façam isso. Porque se vocês não fizerem, eu sei o que pode acontecer. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Porque é muito difícil uma pessoa que conseguia andar num dia e depois de alguns anos, porque ela não seguiu um conselho, porque ela não começou a se exercitar, ela não conseguia mais andar. É muito duro isso, é muito difícil. E eu já vi casos assim, de uma pessoa que conseguia fazer a atividade que ela mais gosta na vida, algum esporte, fazer alguma coisa, gostava de ir no mercado, gostava de ir no shopping, e chegar depois de alguns anos e ela não conseguir mais fazer isso. É muito frustrante. Então é por isso que eu falo constantemente, se movimentem, para não precisarem passar por isso. Assim, é muito difícil e às vezes vocês imaginam, mas isso não pode acontecer comigo. Mas para um pouquinho e vamos colocar uma hipótese. Já pensou se você se imagina, imagina um pouquinho. Você deixa de fazer todas as atividades que você faz hoje. Imagina como é isso. Sim. É ruim imaginar isso? É ruim. Mas se você estiver totalmente sedentário, com estilo de vida desregrado, com alimentação desregrada, às vezes faz uso de cigarro, uso excessivo de álcool, eu tenho certeza absoluta que o caminho que você está seguindo é esse da fragilidade. Então você imagina que daqui a alguns anos, se você estiver seguindo esse mesmo caminho, você não consegue mais fazer as coisas que você faz. Você não consegue caminhar para ir a algum local, você não consegue mais se levantar sem a ajuda das mãos, subir escada, meu Deus, é um sacrifício. Você não consegue mais fazer isso. Já se imaginou? Pois é. É ruim, né? Dolorido. É desconfortável. É horrível imaginar isso. É muito ruim. Pensou? Você passou a vida toda fazendo inúmeras coisas e de repente você perde sua funcionalidade. E talvez algumas pessoas não consigam imaginar como é, porque pensam o que eu acabei de falar. Mas isso não acontece comigo. Eu dou aula hoje para algumas pessoas que achavam que isso não aconteceria com elas. E para voltar à funcionalidade, não é muito fácil. Quero falar para vocês sobre uma pesquisa. Eu vou ler uma pequena parte dessa pesquisa. Ela fala que o padrão normal de perda de funcionalidade no idoso é em grande parte reflexo do descondicionamento físico, da inatividade física, do comportamento inativo dessa população. Ou seja, você que é sedentário, você que não faz nada, você tende a perder funcionalidade. O que é perder funcionalidade? É perder função. Qual a função do seu corpo? Para que você usa ele? O que você faz com ele? Já pensou você perder função? Não conseguir mais fazer? Você pede para o seu corpo ir daqui até ali, ele não consegue mais? É isso. Foi isso que essa pesquisa mostrou. Quanto mais sedentário você for, maior a sua chance de chegar ao nível de fragilidade mais rápido e perder sua função social. E assim, o que essa perda dessa funcionalidade pode desencadear em uma pessoa? O que a pessoa ser fisicamente frágil pode gerar nela? Essa perda dessa funcionalidade ela faz com que o idoso se torne mais propenso a ter doenças por conta do quadro de saúde, por conta de porque fica muito tempo sentado, muito tempo deitado, busca não se movimentar. O idoso passa a não ter mais vontade de fazer
outras atividades, que pensa, eu não vou conseguir, eu estou fraco, eu vou cair. Então o idoso ele deixa de lado outras atividades, porque ele sabe que o esforço que ele vai ter que fazer é alto. E o medo que ele tem de sofrer alguma queda, de, dependendo se for atividade em grupo, de passar alguma vergonha, ele não tem confiança. Então ele vai deixando de fazer as atividades porque vai entendendo que seu corpo tem alguns limites e ele tem medo porque talvez já tenha caído, ele já tenha sofrido alguma queda, já tenha passado por alguma vergonha por não conseguir fazer alguma atividade, e ele vai se privando de todas essas atividades. E ele começa a se isolar de todas as atividades e das pessoas. E quando a gente fala de isolamento, tudo isso pode desencadear transtornos, como depressão, ansiedade e alguns transtornos. Quando é desenvolvido, quando alguém detecta que a pessoa está diferente, que ela não tem vontade, é muito importante que leve esse idoso a um psicólogo ou a um psiquiatra, que leve ao médico para ver como está a questão dos hormônios desse idoso. E outro detalhe importante que pesquisas citam, que o quadro de fragilidade física do idoso está muito relacionado ao quadro de demência. Ou seja, quanto mais parado, quanto mais sedentário, o tempo inteiro deitado, sentado, a pessoa não se movimenta nem em casa, quanto mais idoso for assim, maior a chance de ter alguma demência, de ter alguma doença neurodegenerativa. É importante salientar também que maior o risco de morte. Tá bom. Contei algumas histórias, falei sobre o que é ter um envelhecimento ativo, mas por que eu falo? Por que eu venho falar sobre isso para vocês? Porque minha avó, que já não é mais viva, várias pessoas falam isso constantemente, eu não sei quem começou a falar isso, mas prevenir é melhor que remediar. Isso é algo incontestável. Sempre a prevenção é a melhor forma. Então, enquanto você tem saúde, consegue fazer essas atividades, consegue viajar, consegue ter esse envelhecimento ativo, participar de tudo que você quer participar, de tudo que você gosta. Algumas pessoas ainda estão trabalhando, têm contato com colegas, com amigos do trabalho. Enfim, enquanto você faz tudo que você consegue fazer em todas as áreas da sua vida, por que você também não começa a se exercitar? Para você ter mais qualidade ainda e manter essa qualidade por mais tempo. Porque é muito importante você manter isso por mais tempo. E o sedentarismo vai fazendo com que sua força diminua drasticamente. Então você pode reverter esse quadro que você vai ter lá na frente, se você continuar sedentário, com exercício. Por que não ser o que você é hoje por mais e mais anos? Você quer continuar com a saúde que você tem hoje por mais anos? Ou melhor, você quer melhorar a saúde hoje e se manter por mais anos fazendo isso? Não sou idoso, apenas trabalho com idosos. Mas se alguém me perguntasse isso, eu pensaria duas vezes, é óbvio que eu quero. Por quanto tempo eu vou conseguir manter minha saúde do jeito que eu estou? Pensa isso. Põe a mão na consciência e pensa, por quanto tempo você consegue? Eu digo que com o exercício você consegue manter por muito mais tempo do que sendo sedentário e melhor, com mais qualidade ainda. Assim, quanto mais forte você for, quanto mais independente você for, o que é ser independente? Independente é que você conseguir fazer todas as suas atividades básicas da vida diária. No caso, fazer suas atividades instrumentais da vida diária, que é quando você sai, você consegue ir ao mercado, você consegue ir a um shopping, você consegue sair com os amigos, você consegue praticar algum esporte, você consegue fazer algo que você gosta. Isso é ser independente. E quanto mais autonomia você tiver, o que é ter autonomia? Ter autonomia é poder tomar suas próprias decisões, sem depender de outras pessoas. E isso em todos os âmbitos da sua vida. Se você quer gastar seu dinheiro com isso ou com aquilo, você decide isso. Se você quer viajar, você quem decide isso. Então, ter autonomia é tomar suas próprias decisões. Então, quanto mais forte, quanto mais independente, quanto mais autônomo, quanto mais autonomia você tiver, melhor. E o exercício ele vai te ajudar com isso, na independência e na autonomia. Sim, o segredo, se é que existe um segredo, para quem quer saber desse segredo, é sempre se manter ativo fisicamente.
que se você se manter ativo fisicamente, você vai conseguir se manter ativo socialmente. Entende que um leva ao outro? Então, é isso. É por isso que você deve se movimentar. É por isso que você deve ter um envelhecimento ativo em todos os âmbitos da sua vida. É por isso que você deve continuar a fazer o que você fazia quando era adulto. Fazendo suas atividades, visitando suas pessoas, fazendo suas viagens. É isso. Então a mensagem de hoje é justamente essa. Tenha um envelhecimento ativo. Algumas pessoas falam, várias pessoas na verdade já me perguntaram, tá bom, Cleito, mas como eu vou ter um envelhecimento ativo fisicamente para eu ter um envelhecimento ativo socialmente? E lembrando que o envelhecimento ativo físico, você fazer exercício, você ter forte, você ter força, você melhorar a sua capacidade cardiopulmonar, do pulmão, do coração, conseguir fazer mais atividades, não trabalha só seu físico. Trabalha seu sistema cardio, trabalha seu coração, trabalha seu pulmão e trabalha muito seu cognitivo. Tem pesquisas mostrando que quanto mais ativo você for, maior é o seu cérebro. Olha que bacana. Ou seja, você vai viver com mais qualidade, você vai diminuir a chance de ter alguma doença. E agora a pergunta. Tá bom, Cleito. Você falou tudo isso e me convenceu. O que eu devo fazer para ser ativo? Agora vamos lá. Quarta-feira agora, dia 11/3, às 20 horas, deixando bem claro, esse vídeo vai ficar no YouTube. Dia 11/3 de 2020, às 20 horas, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para você aprender a como ter mais saúde para viver sem depender da ajuda de ninguém. Só porque tem um detalhe. Essa aula vai ser só para quem se inscrever. Ela não vai ser no Facebook nem no Instagram. E ela vai ser no YouTube, mas só quem se inscrever que vai receber o link dela. Porque ela não vai ser uma aula aberta para todas as pessoas. Então o link da inscrição dessa aula está aqui embaixo desse vídeo. Então eu quero que você se inscreva, coloque seu e-mail que eu vou te mandar todas as orientações por e-mail. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito para que você comece a fazer exercício. Ou para você que faz melhorar a qualidade desse exercício. E não chegar a um nível de fragilidade igual eu citei aqui. Então, eu agradeço demais pela sua atenção nessa aula. Quarta-feira teremos uma nova aula. E é isso. Muito obrigado. Se você acha que isso é importante para algum idoso, envie para ele, para o seu amigo, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua esposa, para o seu marido. Se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e eu te vejo na quarta-feira, dia 11/3, às 20 horas, às 8 horas da noite. Um abraço e tchau, tchau.